O mundo mudou muito desde que a gente começou o Estação, assim, vão quase 30 anos. No início, obviamente, a gente estava um pouco descobrindo, redescobrindo, para nós descobrindo, a gente estava inventando alguma coisa e redescobrindo no Brasil a questão da distribuição do filme de arte, né? Teve em algum momento no Brasil lá atrás, talvez 4 ou 5 distribuidoras que estavam muito mais voltadas para o cinema de arte, numa época em que a distribuição era uma coisa completamente diferente, era quase que era um acaso, era uma época em que a distribuidora se confundia com o exibidor. Né? Os grupos exibidores eram também quem naturalmente traziam os filmes para o Brasil. Então essa ideia da distribuição, do negócio da distribuição, não era o mesmo. Então você teve a época da Nouvelle Vague, do neorrealismo italiano, de todos esses filmes que vieram para o Brasil via distribuidores que eram também exibidores. Era uma outra época. Então quando a gente começou, nós estávamos entrando num vácuo que existia naquele momento, em que os distribuidores que existiam antes continuavam existindo, mas não estavam tão voltados para esse realmente novo cinema que estava acontecendo. Era aquele primeiro momento de Almodóvar, Spike Lee, Jonathan Demme. Era exatamente quando essa geração estava começando a entrar no mundo, né? Estava começando a aparecer para o mundo. Todos nós vínhamos de uma história de cineclube, né? Vínhamos de um passado cineclubista. Então, quando começou o Estação Botafogo, nós éramos basicamente uma casa de clássicos. A gente fazia as retrospectivas, a gente trabalhava com os institutos culturais, o Instituto Goethe, a Aliança Francesa, enfim, todos os institutos dos mais diversos países, buscando exatamente os filmes que eram filmes clássicos. Então a gente montava retrospectivas e era basicamente o trabalho que a gente fazia. Depois de 2, 3 anos a gente disse, não, peraí, agora a gente quer começar a ter filmes novos. Como é que a gente faz? E a gente foi um pouco descobrindo ao acaso. A gente começou a ir aos festivais, começou a ir a Berlim, começou a ir a Cannes, começou a procurar filmes. Então era a época em que a gente começou a ver era Todd Haynes, todo mundo começando a entrar no cinema, e a gente começou a pensar esses filmes e distribuía, obviamente no Rio de Janeiro, via os cinemas que a gente tinha no Rio, que na época a gente começou com um cinema, depois tinha 3, depois tinha 6, e a partir desses cinemas, e começamos a construir aos poucos no Brasil inteiro um pouco redescobrir ou reconstruir um circuito que era um circuito, digamos, amigo Estação. Era um circuito que tinha a vontade, a necessidade, tinha um público que estava ávido para ver esses filmes, que vinha exatamente dessa tradição desses grandes filmes que tinham passado no Brasil, e a gente foi reconstruindo um pouco esse circuito. Não era um circuito nosso, é um circuito que dependia e que depende ainda muito dos filmes, né, que a gente trabalha e que queriam muito esses filmes. Então foi assim que a gente começou, um pouco que, de uma certa forma, até reinventando a roda, porque a gente não sabia muita coisa. A gente tinha o faro, tinha vontade, tinha, obviamente, já uma casa, né, um cinema que nos permitia testar com o público, saber o que era bacana. Dentro desse mesmo bojo começou o que agora é o Festival do Rio, mas começou lá atrás como Mostra Banco Nacional, porque foi o finado e grande Banco Nacional que nos permitiu não só começar o Estação Botafogo como cinema, porque eles eram patrocinadores, como permitiu a gente reiniciar um festival internacional no Rio de Janeiro que tinha deixado de existir com o desaparecimento do Fest Rio, que foi até o 85, 86, e do qual o Estação, que já existia há 2 anos, a gente era
muito jovem, fazia só a área clássica, a gente fazia os tesouros da Cinemateca. Então a gente era a casa que recebia os clássicos que passavam no festival. Eu acho que o primeiro filme que a gente passou que não era clássico, que estava dentro do festival, lembro que era um filme do Jim Jarmusch, e que ele estava, e que eu lembro de ir lá para São Conrado, que era onde era o festival, buscar o Jim Jarmusch para vir até Botafogo para apresentar o filme. Mas a gente era uma casa dos clássicos. E quando o Fest Rio desapareceu, acabou, a gente achou que o Rio merecia ter um festival internacional e a gente tinha a vontade de fazer, e aí começou um pouco junto a distribuição com o festival, porque a gente via que já naquela época o festival era uma plataforma muito importante para que esses filmes se tornassem conhecidos do público no Rio e no Brasil, criava uma vontade. Foi por aí. Aí a gente foi começando, o número de salas foi aumentando, o número de filmes foi aumentando. Em algum momento a gente voltou aos clássicos e relançou todos os clássicos, relançou Louis Malle, relançou Truffaut, relançou Éric Rohmer, enfim, a gente resgatou de novo esses clássicos em relançamentos, né? Isso no momento anterior ao DVD.